Oi, meu nome é Juliana Cristina, você está no canal Amiga Bíblia, a nossa melhor amiga, que seja realmente a sua melhor amiga. Nós estamos ainda adaptando alguns detalhes do estúdio aqui, de som, de iluminação, mas graças a Deus já está ficando muito bom, fico muito feliz por isso. E para isso eu tive que fazer uma adaptação bem importante. Normalmente eu gravava os vídeos de sábado de manhã, mas estava muito barulho externo. Então eu decidi começar a gravar alguns dias pela manhã. Inclusive hoje é quinta-feira, né? Eu tô gravando esse vídeo quinta-feira, normalmente eu nem falo quando eu gravo, mas esse vídeo é quinta-feira e é 6 e pouco da manhã, eu já tô aqui. Levanto sempre todo dia 5 horas e arrumo lanche com meu filho, faço meu devocional, tenho meu tempinho em silêncio com Deus. Fica a dica aí. Eu nunca pensei na minha vida que eu poderia acordar feliz 5 horas da manhã. Eu dou risada porque eu sempre tive fama de pessoa muito dorminhoca, de não querer acordar cedo. Eu gosto muito de dormir, mas para encontrar com Deus, para ter aquele momento devocional com Deus, é muito importante a gente organizar a nossa rotina. Então fica a dica de você pensar em organizar a sua rotina. Talvez você ache um absurdo acordar cedo assim, mas organize a rotina. E a dica, não deixe para a hora de dormir. Porque quantas vezes antes eu deixava para a hora de dormir para ler a Bíblia e de repente a Bíblia caía da minha mão porque eu estava dormindo. Então que você tire um tempinho para estar sós com Deus, para ouvir a palavra de Deus. Lembrando que o objetivo da gente não é ler a Bíblia toda correndo, mas o objetivo da gente é ler a Bíblia, pensar, meditar, entender o que leu e colocar em prática na vida. Então, se você faz uma leitura muito extensa, às vezes você não tem tempo de parar para meditar. A gente falou sobre isso em alguns vídeos atrás. Voltando, agora a gente vai estar gravando a série de Efésios, né? E o último vídeo a gente falou sobre mudar realmente as nossas atitudes. E Paulo vai continuar nesse assunto por um bom trecho aqui da Bíblia, dessa carta de Efésios. A gente vai ler hoje Efésios 4, versículo 25 até o 28. Então fala lá para você ser renovado, para você mudar a sua maneira de pensar, que daí assim você vai mudar a sua maneira de agir. E agora Paulo continua assim, lembrando que a carta é escrita uma carta corrida, a gente vai lendo e comentando pouquinho em pouquinho para ficar mais fácil o entendimento, tá bom? Diz assim: portanto, diante do que ele tinha falado, do que você viu no vídeo anterior, se você não viu pode ver lá, ele chama para mudança de vida. Então agora ele fala consequência de você decidir mudar seus pensamentos, a sua maneira de viver. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Lembra, uns 3 vídeos atrás a gente falou que nós somos corpo de Cristo, e Deus capacitou as pessoas cristãs verdadeiras com um dom, pelo menos, para servir a igreja. Cristo é o cabeça e nós somos o corpo, cada um realizando a sua função no corpo de Cristo. E aqui ele fala assim, uma coisa muito séria. Olha só, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade. É estranho, eu estava pensando nesse texto e eu me lembrei, quando eu dava aula para as crianças, eu precisava explicar para eles o que era pecado, o que era certo, o que era errado, o que Deus aprova, não aprova. E uma das coisas que eu sempre falava, mentira é pecado. E talvez seja o pecado mais comum que existe hoje. Ah, não tem problema, uma mentirinha. Por quê? Às vezes a gente mente para escapar de alguma situação delicada, pra gente não ter problema. Às vezes a gente mente até para agradar alguma pessoa, né? Às vezes você tá com uma roupa e a pessoa pergunta, a pessoa tá com uma roupa e pergunta pra você, tô bem vestida hoje? Você olha bem, tá, mas não tá, às vezes tá muito feio, né? Então a gente tem que saber abandonar a mentira e falar a verdade, mas sempre com amor. A gente tem várias maneiras de falar a verdade, mas a gente tem que saber falar a verdade com amor também. Mas então abandonar a mentira, sabe? Jesus nos diz que o diabo é o pai da mentira. Quando nós estamos mentindo, nós estamos não servindo a Deus, nós estamos servindo ao inimigo. Então por isso é muito importante abandonar a mentira, deixar de falar a mentira, falar a verdade em amor. Em algumas situações também eu digo, tem um provérbio que diz assim, o tolo passa por sábio se ficar calado. Em algumas situações é melhor a gente até não falar nada, mas não devemos contar mentira. Por quê? Você gosta quando alguém te engana e conta uma mentira para você e depois você descobre? Você não gosta. Então você também tem que pensar que o outro também não vai gostar disso. Então abandone a mentira, fale a verdade. Continua o versículo 26.
quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Olha só que coisa interessante. Esse versículo, esse pedacinho desse versículo também está no Salmo 4. Diz assim, quando você ficar irado, não pequem. É engraçado dizer, porque normalmente a gente acha, na nossa cultura brasileira, que a ira é pecado, um sentimento profundo de revolta, de indignação, descontentamento. A ira é pecado, mas a ira não é pecado. Porque a Bíblia fala em vários lugares que Deus se ira e Deus não peca. Deus é perfeito, Deus é santo, Deus não tem pecado, Deus não tem imperfeição. Mas então aqui a gente tem que diferenciar o sentimento e do que esse sentimento nos leva a fazer. Salmo 139, Davi fala assim, que eu odeio as pessoas que não obedecem a Deus. A gente tem que pensar o seguinte, gente, odiar, irar-se, é um sentimento que você tem muito forte, que te leva a fazer coisas muitas vezes erradas. Mas a ira deve nos levar a ter sentimentos fortes, mas não fazer coisas erradas, sem fazer coisa certa. Você se ira com uma coisa, às vezes tem situações, vamos falar assim, com o governo. A gente fica louca com as coisas que acontecem de errado. Sim, a gente tá certo de ter esse sentimento, mas a gente tem que pensar o que a gente vai fazer com ele. Fala assim, quando você irá, então quer dizer que não é assim, você não vai se irar. Não, quando você se irar, Paulo fala isso, e Paulo se irou muitas vezes aqui. Teve uma vez que ele ficou muito bravo, porque ele esfregou o dedo na cara de Pedro ainda, né? Fala em Atos sobre isso. Ele ficou irado, mas isso não deve levar você a pecar. Quando você fica irado, não peque. Você tem que pensar o quê? Se eu estou muito bravo, preciso pensar, o que está me levando a ter esse sentimento de ira? O que está me levando? É um descontentamento com um pecado, com alguém que fez alguma coisa errada contra mim ou contra alguém da minha família, por exemplo? Sim, é isso, mas não pequem. Quer dizer, às vezes você fica irado, você não vai, você briga com seu marido, você não vai lá bater nele. Você tem que conversar com ele. Ainda fala aqui, continua aqui. Fiquem irados, mas não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Não deem lugar ao diabo. Isso fica um recado aqui, que é um combinado que eu fiz. Faz 24 anos que eu sou casada. Opa, meu Deus, 23 anos que eu sou casada. E meu marido estava até comentando na semana passada. Ele dormiu já comigo 3 vezes sem querer falar comigo. A gente tem um trato aqui, que a gente não vai dormir sem resolver o problema, sem resolver a questão ou sem fazer as pazes. Às vezes tem questões que a gente não consegue resolver na hora, mas sem fazer as pazes. Justamente colocando em prática esse versículo. Não se deixe pôr o sol sobre a vossa ira. Não deixe para amanhã algumas coisas. Nós precisamos resolver. Sabe por quê? Muitas vezes a gente fica muito irado, muito bravo e a gente não resolve aquela situação, a gente não ou perdoa, ou resolve, ou conversa sobre aquele assunto, aquilo lá vai gerando uma raiz de amargura no nosso coração. E a gente não vai resolver, aquilo lá vai vir à tona um dia ou outro, uma hora ou outra, aquilo vai voltar e você vai poder falar, vai estar com tanta raiva, tanta ira dentro do seu coração que você vai acabar explodindo. Então, por isso que aqui Paulo nos orienta, não se deixe pôr o sol sobre a vossa ira, não dê lugar ao diabo. Porque quando a gente não perdoa, quando a gente não resolve algumas situações que dependem de nós, né? A gente já falou, o que depender de vós tem de paz com todos. Algumas pessoas não vão querer ter paz conosco, mas nós precisamos estar em paz no nosso coração. Então, se você se irou, não deve pecar, no sentido de não reagir fora do controle, você tem que pensar, o que Jesus faria nessa situação? Entendeu? Se acalmar, agir com racionalidade, porque às vezes a ira nos leva a agir sem pensar, agir com racionalidade, com os frutos do Espírito Santo, com paz, sabedoria também, a gente colocar essas coisas assim, bondade, amabilidade, tem que trabalhar com isso, mas nós precisamos resolver muitas vezes as questões, o que depende de nós. O que não depende de nós, entregue para Deus, fala, Senhor, não deixe eu ficar com um sentimento ruim no meu coração, resolva essa questão para mim, me ajuda, Deus. Muitas vezes tem questões que Deus não resolve na hora, e isso é para tratar o nosso coração, para a gente sondar o nosso coração e não deixar nenhuma raiz de amargura, nenhuma raiva, nenhuma ira dentro do nosso coração. Se a gente deixar esse sentimento ruim, a ira não tem problema, mas fazer com que essa ira leve você a um sentimento pecaminoso, de ódio da pessoa em si, a gente tem que pensar o seguinte, a gente está deixando lugar para o diabo. É triste falar,
mas muitas pessoas não perdoam. E pensa bem, quando a gente não perdoa alguma pessoa, quem está sofrendo às vezes não é a outra pessoa, somos nós mesmos que nós ficamos com aquele sentimento ruim no coração. Não, ela não merece o perdão. Rapaz, deixa eu falar, quem é você para não liberar o perdão? Você já fez a oração do Pai Nosso? Com certeza, todo mundo aqui no Brasil já fez a oração do Pai Nosso. Fala, perdoa meus devedores ou as ofensas como eu tenho perdoado. Você teria coragem de dizer para Deus, Senhor, me perdoa como eu perdoo fulano de tal que você está com raiva? Não, você tem que pensar sobre isso. Então você tem que tomar cuidado, se você está com raiva de alguém e não perdoou, nem faça a oração do Pai Nosso. Ou melhor, né? Resolva isso e ore o Pai Nosso, né? Mas voltando aí, né? Então, a ira em si não é pecado. O pecado é o que você pode fazer com a ira. Ter uma ação descontrolada, né? E fazer coisas que Deus não agrada a Deus. Voltando, porque de manhã tem menos barulho, mas os cachorros ainda latem, né? Mas vamos lá em frente, né? Então, quando ficarem irados, não pequem, não apaziguem a ira antes que o sol se ponha, não dê lugar ao diabo. Versículo 28. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo útil com as mãos, para que tenha o que repartir para quem estiver com necessidade. Aqui Paulo fala mais uma ação. Se você furtava, se você fazia coisa errada, não faça mais. Você deve trabalhar para conseguir seu sustento. E ainda ele fala assim, para que você possa ajudar outras pessoas. Em outro texto ele fala assim, maior honra, maior alegria é dar do que receber. Quando você está passando um momento de necessidade, graças a Deus, Deus providencia ajuda. Mas que bênção que se você tem o seu sustento e ainda tem um pouquinho a mais, pode compartilhar com outras pessoas o que você tem. Então fala que as ações devem ser mudadas. Lembra que a gente falou no comecinho do vídeo? Se você mentia, fale a verdade, abandone a mentira e fale a verdade. Agora aqui Paulo também fala, deixe de ser ladrão, deixe de roubar, não roube, trabalhe, busque o seu sustento e compartilhe com as outras pessoas o que você tem recebido. Tá vendo? Ações práticas que nós devemos colocar em nossa vida. E eu quero deixar uma pergunta para você. Será que não tem uma raiz de amargura aí no seu coração? Alguma ira que você está com muita raiva da pessoa, em vez de perdoar, de levar essa ira, de fazer coisas boas, ela está guardada no seu coração e você tem ódio, raiva, lembra daquela pessoa querendo se vingar? Sabe, tem um texto da Bíblia que fala, minha vingança, Deus fala, minha vingança, eu retribuirei. Se você ainda tem alguma coisa assim no seu coração contra alguém, perdoe. E Deus vai fazer justiça no tempo dele. Mas lembre-se, Deus é misericordioso com você também. Com certeza você já falhou com muitas outras pessoas, mas Deus te perdoou. Que você possa pensar sobre isso. Não guardar ira, não guardar raiva, mudar a sua vida. Se você mentia, não mentir mais. Se você era uma pessoa que tinha ira, que a gente pode ter ira, mas agia de uma maneira pecaminosa com esse sentimento que levava você a fazer coisas erradas, pede para Deus, Senhor, eu quero ser uma pessoa nova. Se você agia de maneira desonesta, roubando ou fazendo alguma coisa errada, transforme o seu coração. O cristão verdadeiro deve ter suas ações transformadas e modificadas para a glória de Deus, para as pessoas verem a mudança em nós, falar assim, o que aconteceu na sua vida? E você poder falar, mudei de vida, encontrei Jesus e agora estou seguindo os passos dele. Que Deus te abençoe, um abraço bem apertado, curta, comenta, compartilha esse vídeo para mais pessoas ter acesso à palavra de Deus e ter a vida totalmente transformada para a glória de Deus.